O senhor ia dizendo, então, das considerações dos procuradores, no sentido de que o fato de já haver outros colaboradores... Isso é um negócio que me marca muito, que me deixa muito... Quem primeiro me alertou, além do profissional, do ponto de vista profissional, que ficou nervoso, aí descia mais calmo, o irmão o Beno é mais irritado. Foram os dois, dizendo, olha, você está perdendo seu tempo, não vai haver... Mas o Edson, não, isso aí vai ser a questão de tempo, que agora vai mudar o juiz do STJ, vai mudar. E eu sempre tive uma relação muito grande, aí entra com o Delcídio, né? Delcídio e eu trabalhamos juntos, na realidade, o diretor, quando se construiu as térmicas, o programa foi meu, porque o Delcídio entrou já como diretor, mas quem desenvolveu as grandes térmicas da Petrobras fui eu. Nós construímos a maior térmica do Brasil, a mais eficiente, foi eu que construí, lá do Rio. Nós temos 7.000 megawatts hoje, que seguram o país, não está faltando energia. E o Delcídio entrou para ser diretor de gás e energia, e eu era o gerente executivo de energia. Ainda no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, em 99. Aí que veio o negócio da Alstom, né? Que a Alstom foi uma das fornecedoras de máquinas, de turbinas para as térmicas. Né? Certo. E o Delcídio sempre mandando um recado, dizendo que eu ficasse tranquilo, né? Que ele estava trabalhando a meu favor. Recado via Edson. Via Edson, eu não podia me reunir com ele. Claro. E via Edson e via meu filho. Meu filho teve um papel preponderante nessa história, nessa atuação toda. Meu filho me surpreendeu. Eu fico até emocionado pela assistência. Desculpa. Não, sem problema. Sem problema. Ele participou, inclusive, de algumas reuniões aqui com os procuradores, e foi dito a ele, e o Delcídio sempre dizendo para ele, fica sossegado, porque teu pai não vai passar necessidade, teu pai, você sabe que eu sou amigo do Nestor é meu amigo, Nestor. E realmente eu tinha uma amizade, pensei que tivesse, com o Delcídio, e confiava no Delcídio. E confiava na intimidade, no relacionamento que ele tem com a Dilma. Eu conheci a presidente Dilma quando ela era secretária de Energia em Porto Alegre, isso na época das térmicas. Nós estamos falando de 16, 17 anos. E tive várias reuniões com Delcídio e com Dilma, onde pude constatar a intimidade, ou seja, não é aquele sujeito que diz, não, eu sou amigo. Não, realmente a Dilma é amiga e tem uma relação de amizade com o Delcídio. Né? Então, isso me dava uma certa, também, aliado ao fato o meu advogado se empolgou com a relação com o Delcídio, porque o Delcídio conhece todo mundo em Brasília. Né? E o meu advogado começou a frequentar os gabinetes com o Delcídio, e o Delcídio convencendo meu advogado que era melhor ficar quieto. Ou seja, não fala para ele, ele vai ficar, ele usava essa expressão, ele vai ficar refém dos procuradores, se ele fizer a delação. E o grande medo do Delcídio não era, quer dizer, ele disse que foi por motivos humanitários, mas ele chegou a dar algum dinheiro para o meu... Porque eu fiquei com... O doutor Moro bloqueou meus bens todos. Eu estou desempregado, eu só recebo aposentadoria, e um aluguel de um apartamento que minha mulher tem. Né? E tem que sustentar a família na casa, custa dinheiro. Minha filha faz tratamento psiquiátrico 7 dias por semana. Né? Enfim, eu tive que enfrentar essa pressão e a informação, eu recebi... bom, meu filho passou a frequentar o Delcídio também. Ele já conhecia, né, ao longo desses anos todos. E foi dito ao meu filho... E a partir de que ponto o senhor, seu filho, passou a tratar com o senador Delcídio da sua colaboração? Para eu entender a correlação desses fatos, né? Houve esse segundo contato, a colaboração, entre aspas, começou a deslanchar. Né?
Não, Quando é que entra o seu filho? Quando é que entra o senador Delcídio? o Delcídio nunca deixou de entrar, desde o primeiro momento, Mantém contato com o senhor? manteve Via contato. doutor Edson? O Edson não conhecia o Delcídio. Eu falei, Edson, procura o Delcídio. Bom, mas pedi para procurar alguns políticos, né? E no primeiro momento, eu desenvolvi uma série de contatos com políticos, mas nessas horas houve algum movimento. Eu conheço um amigo sócio do ministro Zé Eduardo. Falei, olha, vê se... Porque a gente faz aquela ideia, sócio deve... Como em qualquer atividade humana, o relacionamento humano não vale, né? E o Edson, então, conheceu o Delcídio. Isso logo no começo, né? E meu filho sempre participou, se envolveu direto, mergulhou no caso. Meu filho foi fantástico. Sem conhecimento do meu filho, é produtor teatral. Você vê que não é... E produtor rural, abandonou, ele cansou do teatro, não ganha nada depois de 12 anos. Agora ele está trabalhando com... Ele chegou a se formar como agrônomo. E aí... Não podemos acordar, não há problema. Não incomoda de maneira o meu filho, então, marcamos algumas reuniões em Brasília, ele foi conversar, vamos conversar. O Edson conheceu o Delcídio e passou a frequentar, vamos chamar assim, frequentar o Delcídio. E o senhor sabe como é que são as relações políticas. Brasília é né, todo mundo conversa com todo mundo se conhece. Bom, pelo menos eu conheço muita gente em Brasília, o senhor deve conhecer. Mas sempre com aquela ideia de... Eu conheço poucas. É? Sim, mas pois não, podemos Bom, tudo bem, então, talvez pelo tempo. O meu filho voltava e dizia, olha, não se preocupa que o Delcídio está se mexendo. Se mexendo era o seguinte, estava conversando com os juízes, está conversando com a Dilma. Uma das coisas que foi dita, que meu advogado me disse, é que numa dessas conversas, porque isso, nós estamos falando de 11 meses, dessas conversas com o Delcídio, o Delcídio, bom, virou líder do governo, despacha diariamente com Dilma, e Dilma teria dito, nós não vamos deixar os meninos presos. Os meninos é o Duque e eu. Eu conheço a Dilma há 16 anos, eu viajei com Dilma, eu trabalhava direto com Dilma, a refinaria foi discutida com Dilma, eu ia para a Bolívia inaugurar negócio, quer dizer, eu chamava a Dilma de Dilma, antes dela ser presidente, não é arrogância nem nada, porque eu conhecia ela como secretário de Estado, e eu, diretor da Petrobras, não ia chamar de doutora Dilma, eu chamava de Dilma, né? E ela me chamava de Cerveró, não sei porquê, porque meu nome é Nestor, né? O pessoal aqui passou a me chamar de Cerveró. Eu, na Petrobras, sou conhecido como Nestor. Na mídia que passei a ser conhecido. Mas com esse tipo de informação. E que, depois dessa reunião que houve, na qual os procuradores, o procurador Marcelo falou, não, senão o seu depoimento não é suficiente, falou para o meu filho. O meu filho falou, olha, o senador Delcídio falou que tem condições de conversar com juízes, com Teori, bom, não sei o nome, não estou dizendo, que ele tem acesso e que a STF é questão de dias. O Marcelo falou para o meu filho, olha, o seu depoimento não adianta. Só com o seu depoimento eu não vou reabrir o caso. Isso foi lá por que mês? Isso faz 2 meses, 3 meses. 3 meses. Certo. 3 meses. Porque o negócio demorou muito você recebe uma informação, alguém chega para você e diz assim, não, a presidente do país falou, os meninos não vão ser presos. Tem que tomar conta dos meninos. Ué, você fica... Bom, embora já tivesse dado início, já tivesse havido contato e tal, mas nada oficial. A gente preparou os anexos e encaminhou os anexos, eles gostaram dos anexos, mas
como qualquer tipo de anexo, eu não tenho recibo de propina, ninguém dá recibo de propina. Sim, agora, na verdade, o senhor diz isso teria partido da presidente Dilma em função do que o doutor Edson falou, que o senador Delcídio falou, que a presidente Dilma teria dito. Teria dito, exatamente. Não, só para ficar claro. Não, é evidente. Não, eu nunca tive nenhum contato com direto por nenhuma... Não, mas o Delcídio é líder do governo. Sim, e não só líder do governo, como eu sei da relação de intimidade que ele tem com a Dilma. Sim, pois então. Mas então, com base nessas informações, aguardou-se. Quê? Aguardou-se na colaboração. Não houve aguardo, houve uma exigência não foi uma exigência, houve uma necessidade que o meu filho falou, o que eu faço? Meu filho, não tenho. O procurador disse que o meu depoimento só não serve sobre esse tipo de afirmação. Que o Delcídio tinha conversado com ele. Bom, aí entra a questão financeira, né? Perfeito. O Delcídio adiantou 50 mil reais para o meu filho, para pagar as contas em casa. Nós estamos sem dinheiro em casa. E surgiu essa hipótese, então, de que se eu ficasse quieto, eu passaria os anos correspondentes à condenação, aquela história de um sexto, sei lá, 3, 4 anos, eu seria o Marcos Valério que ele manteria a mesada e que já tinha conversado com o André, e até desconhecia essa relação. Francamente, eu não sabia dessa... O Delcídio com o André Esteves. Com o André Esteves. O André, desde que eu não mencionasse, o André tinha pavor de ser envolvido nessa questão dos postos. Ele garantiria uma quantidade de dinheiro significativa para eu passar 3 ou 4 anos na cadeia. Porque, independente dessa relação Delcídio Amaral André Esteves, o senhor, de fato, tinha elementos de informação deveras prejudiciais ao André Esteves. Olha, eu não sei se são deveras prejudiciais, pelo jeito ele considerou deveras. A informação que eu tinha era essa, da venda da rede de postos. Fora isso, não tinha mais nada contra isso. Mas, segundo o senador Delcídio, via doutor Edson, o André Esteves é que bancaria meu sustento. E aí, isso meu filho falou para o procurador. Inclusive, desde que o senhor, evidentemente, nada falasse ou não os implicasse? Desde que eu não os implicasse. Porque a delação já tinha sido encaminhada aos anexos. Então, eu teria que, na minha delação, não envolver o Delcídio, nem contar essa história do BTG. O que era... a do BTG poderia ser, falando de forma prática, poderia até ser, embora já tivesse escrita nos anexos, mas eu poderia negá-la. A do Delcídio era muito difícil, porque o Delcídio já tinha o Fernando Baiano, o Fernandinho, falado sobre isso, o Musa falado sobre isso. Quer dizer, o Fernando, na realidade, vou fazer mais um parênteses, o grande interesse do Fernando, e por isso que a delação dele correu tão rápida, é para ele poder acusar o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha se transformou, que eu confirmo isso na minha delação. Eduardo Cunha entrou no negócio das sondas, exercendo toda a força dele para obrigar o Júlio Camargo a pagar o que não tinha pago para a gente. Exato. Tá? Então houve uma... Em tese. Hein? Exato, digo eu em tese. Em tese não. Não, mas o senhor é que fala com propriedade. Eu estou falando em tese. Né? Mas eu falo porque eu sei disso e nós levamos uma volta do Júlio Camargo. O Júlio Camargo se comprometeu a pagar 20 milhões de dólares de comissão, de propina, como eu aprendi, é propina, não pode ser comissão, propina, sobre a segunda sonda. Somente pagou 2 milhões, adiantou 2 milhões. Dinheiro esse pago compôs a parte de 6 milhões de dólares que eu passei aos políticos e depois se negou a pagar o resto, dizendo que a Samsung não pagava. Até que em 2011,
o Fernando foi atrás do Eduardo Cunha chamou o Júlio Camargo e falou: se você quiser continuar trabalhando na Petrobras, você vai ter que pagar. Isso faz parte da delação do Fernando. Certo. E aí houve um interesse muito grande para poder envolver o Eduardo Cunha. Eu não tinha ninguém com esse... Eu confirmo isso, porque eu não recebi nada do Eduardo Cunha, nem tenho... Eu mal conheço o Eduardo. Mas o meu filho falou sobre essa questão da oferta do Delcídio e do Delcídio, né? Porque, na realidade, o André não participa da reunião. Quem participa da reunião é o Delcídio, o Edson. Mas talvez pudesse vir a participar. Ele participou indiretamente através de conversa do Delcídio com ele. Né? Mas isso não foi gravado e meu filho falou: olha, isso foi dito, foi assim. E o procurador falou: isso não é suficiente. Nesse contexto já dessas últimas semanas de negociação. Não, isso tem mais de quase 2 meses. Certo. Por quê? O Marcelo falou: o depoimento de um filho é um depoimento, é uma palavra sua dizendo que lhe foi oferecido vantagem financeira para o seu pai ficar quieto. Essa foi a argumentação usada pelo procurador. Quer dizer, não houve nenhum constrangimento. Ele falou: isso não é suficiente. Isso não é prova incriminatória, isso não é nada. Só se houver algo que possa incriminar. E aí, para minha surpresa, eu falei: bom, então o que a gente faz agora? O meu filho, dentro de uma coragem que eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso, orientado pelo pessoal, e eu mandei uma carta para o meu advogado dizendo o seguinte: Edson, dentro da nossa amizade, porque eu considerava o Edson meu amigo, por favor, ajude meu filho a conversar com o Delcídio e tomar uma solução. Porque a minha visão é que eles iam conseguir, dadas essas informações, iam conseguir o STF a liminar, ou um julgamento do HC, do habeas corpus. Porque o Edson repetia: não, fica tranquilo, mais uma semana, mais 2 semanas, agora vai mudar a turma do STJ, porque eu estou com um processo no STJ e no STF. Vai mudar, que isso está sendo repetido não só para mim, está sendo repetido para todos os empreiteiros, que vai mudar. O pessoal da Andrade Gutierrez está baseado, já houve um voto favorável ao HC dele, no STJ, e eu mandei uma carta através da pessoal, dizendo: Edson, minha família está sem, minha mulher está fazendo, eu não tenho, depois eu não posso vender meus apartamentos, eu não posso vender nada. Eu não tenho recurso, eu não tenho, minha aposentadoria da Petrobras é mínima. É um erro, porque eu passei de ganhar R$110 mil por mês para ganhar 10 mil. O salário foi feita essa pequena redução quando eu deixei de ser diretor da Petrobras, fora os bônus e tudo isso. Né? E eu não tenho mais nada. Os apartamentos estão bloqueados, não posso vender. Tem um aluguel de um apartamento de R$7, R$8 mil, coisa assim. E que dá para isso, só minha filha gasta mais do que isso com o médico. Bom, aí eu falei: Edson, me ajuda. Assim, em nome nosso. Aí o Edson foi lá e conversou, insistiu com o Delcídio, marcou uma nova reunião, na qual meu filho foi e convidou, e meu filho insistindo para ir junto. Porque a maior parte das reuniões acontecia, o Edson tem essa facilidade, o Edson vivia em Brasília, o Edson se empolgou com Brasília. O Edson já morou em Brasília, o irmão dele tem escritório, o Edson já foi advogado em Brasília, então Brasília é um território que ele se movimenta bem, né? E ele gosta desse contato com o ministro do STF, e despachar com o ministro do STJ, e despachar... Falou: não, fica sossegado e tal. E o Delcídio marcou uma reunião, aceitou marcar uma reunião, e meu filho foi na marra, foi junto, eu vou junto. A reunião seria só o Edson e o Delcídio. Já tinha sido aventada a possibilidade do pagamento da mesada.
Meu filho sentou e o Delcídio não fez segredo nenhum. E aí é a famosa gravação. Meu filho foi com, eu não sei, gravador, celular. Eu falei, Bernardo, pelo amor de Deus. Ele, não, você não sabe que o que você está falando. Esse Edson, desculpe, esse Edson é um filho da puta. Ele está te vendendo. É desagradável esse tipo de coisa, né? Porque você se confia na pessoa. Que o Delcídio tinha pavor de ser acusado, eu sabia. Mas o Delcídio é a função dele, ele estava no meio, ele sabia. Agora, que o meu advogado estava jogando contra, né? E meu filho manifestou, pai, você não tem ideia o que é conversando lá. Ele chegou a dizer para o meu filho, não, vamos aproveitar que o André está disposto a bancar, o André tem dinheiro para cacete, e ele vai, você pode ganhar muito dinheiro. Ele poderia ganhar muito dinheiro, porque uma das preocupações do Edson é a remuneração dele. Eu tinha um contrato de abertura, que a Petrobras só paga a parte do TCU. Nós temos aquele seguro de diretores que cobra, mas parte criminal não. Só a parte relativa a TCU administrativa. Né? E eu tinha um contrato com o Edson que eu não tinha dinheiro para pagar o Edson, ele sabia disso. E o Delcídio garantiu a ele que, eu não sei até que ponto o Delcídio pagou a ele. Meu filho disse que o Delcídio chegou a pagar os honorários dele e acenou com essa possibilidade. E o Edson falou, isso dito pelo meu filho, para mim. Não, o Edson está de olho no dinheiro do André. Isso já faz menos tempo. E foi agora, tem um mês, mais ou menos. E depois disso? Aí meu filho foi nessa reunião. E nessa reunião, que durou 1h e pouco, né? Essa famosa, meu filho conseguiu, dentro de uma frieza que eu não teria essa frieza, ouvindo o Delcídio, o Diogo, que é um rapaz até me surpreendeu, que é assistente, chefe de gabinete do Delcídio, e o meu advogado, falando sobre essa questão, que eu estaria garantido, eu receberia R$50 mil por mês, e que o André daria 4 milhões. 4 milhões seria mais ou menos os honorários e tudo isso. Quer dizer, que eu receberia um dia. E aí, nessa segunda reunião da gravação, entra uma coisa que não tinha sido, pelo menos na primeira, não tinha sido discutida, que é a tal fuga. Isso em nenhum momento tinham falado comigo, nem com meu filho, mas aí surge aquele esquema que eu iria... Não, o senhor deve ter visto. Isso não é tão raro de acontecer. Eu sei de gente que fez isso, que vai para... Bom, nosso querido Catiola fez isso. Foi para o Uruguai, não é difícil estar no Paraguai, e o Falcon do André me levaria à Espanha. Isso apareceu na gravação. Sim, a gravação está aí. Né? Tá aí. E depois disso? Depois disso, eu ficaria... Não, eu digo, o seu filho tinha a gravação. Sim, aí sim, com isso, ele e a doutora Alessi marcaram uma reunião com o procurador, né? Alessi pode me corrigir, porque eu aqui preso... do que o senhor sabe. O que eu sei é isso. O que chegou ao senhor? O senhor está aqui preso e aí? Não, aí meu filho, de posse, para minha surpresa, porque essa reunião foi tentada durante quase um mês. Normalmente, meu filho, não, mas eu preciso falar com o Delcídio, O Edson se recusava a levar meu filho para conversar com o Delcídio. Ele preferia ele ser o senhor da situação. Né? Até que meu filho, eu mandei esse bilhete para o Edson e falei, mas um bilhete no sentido de ajuda, de financeira, não era para
armado um esquema. E acho que o Edson ficou, e muito pela persistência, que meu filho é cara de pau. O fato de ser ator, ele tem essa facilidade a frieza de representar que está ali preocupado e não perder e ficar 1 hora e meia conversando, né? Que ficaram 1 hora e meia conversando, deixando e envolvendo e escutando as conversas. Quer dizer, isso foi conseguido tem 1 mês, mais ou menos. E aí, de posse dessa gravação, isso foi apresentado ao doutor Marcelo. Mas e o senhor aqui? Quando é que o senhor soube? Olha, eu soube o seguinte. Isso faz o quê? É que o tempo. Foi você que me falou? Quando é que o senhor foi levado para assinar? Assinar? Não, eu não fui assinar nada. Assinar. Não, peraí. Eu quero entender como é que chegaram da reunião da gravação até a assinatura do acordo. Não, aí eu soube, a Alessim me diz assim, que a Alessim sempre é uma pessoa que tem uma fé extraordinária. Eu sou um cético, por natureza. Eu nunca acreditei que meu filho fosse conseguir, que eles fossem falar daquele jeito na frente do meu filho. Francamente, doutor Márcio, para mim, primeiro que eles já tinham falado, mas nem imaginavam, isso já tem uns 2 meses, 3 meses, sobre isso. Não sobre a viagem, não sobre a fuga, mas tinham falado sobre o dinheiro, e que eu ficasse quieto. Mas que depois tivessem a pachorra de repetir o assunto e envolver mais uma figura, que seria a fuga. Meu filho conseguiu, aí sim já estava preparado, e gravou. A Alessim falou, olha, sucesso. Você viu? Eu tenho fé, tem que ter fé. Eu sou ateu, não tenho... O pessoal fica dizendo que você tem que acreditar. Seu filho, o Bernardo, gravou. Só que eu não fazia a menor ideia do que estava gravado. Até hoje, francamente, eu não escutei a gravação do meu filho. Eu não falei com meu filho ainda depois disso. Eu só escutei alguns trechos de televisão que ele fala alguma coisa. Sim, mas é a doutora Alessi. Aí a doutora Alessi e o Bernardo marcaram um encontro no Rio, porque o Marcelo fica no Rio. Aliás, mora no Rio, ele fica em Brasília, mas mora no Rio. E apresentaram a gravação da conversa. Depois disso, eu, dentro de um sigilo muito grande, porque havia um medo de vazamento, como, aliás, andou ocorrendo aí da Polícia Federal, mandando informações para Brasília, para informar ao BTG. Está havendo um inquérito aí, não vamos entrar nisso, mas está havendo um inquérito hoje mesmo de manhã, porque houve copiaram, eu guardava na minha cela as anotações, os rascunhos das anotações, né? E foi feita uma cópia e enviada para Brasília. O Carlos, o André Esteves tinha cópia das minhas anotações. Uhum. Sim, e aí como é que chegaram? E aí os procuradores mantiveram um sigilo total, tanto que a minha conversa para essa assinatura foi feita no centro médico, numa sala, porque o centro médico é um movimento enorme, gente para tudo até lá, ninguém está pouco ligando para os outros. E lá ficamos 6 ou 7 horas conversando, e eu assinei um tal acordo. Com base, então, não nos depoimentos prontos. Não, uma série de depoimentos. Alguns prontos. Maior parte deles, ou boa parte deles. Boa parte deles, correto. Pelo menos os que interessavam. Né? Uhum. Senhor Nestor, os seus esclarecimentos aqui são bastante eloquentes. E eu quero, porém, focar ainda na seguinte temática. O senhor tem conhecimento, tem noção de que a homologação representa uma verificação formal do acordo. O senhor tem consciência disso? O fato de o acordo ser homologado não significa necessariamente que o senhor vai auferir os benefícios que estão previstos no acordo. Porque essa aferição para fim de benefício
vai se dar, como eu esclareci no início do depoimento, vai se dar no momento próprio por magistrado competente. Esse procedimento de homologação está se dando perante o Supremo Tribunal Federal, porque implica pessoas com prerrogativas de conforto privilegiado. Mas o eventual benefício a que o senhor fará jus dependerá daquelas condições que eu esclareci no começo, da eficácia da colaboração. Dependerá, então, do quanto, da quantidade e da qualidade da informação que o senhor vai prestar, não só daquela que o senhor presta agora, porque essa que o senhor presta agora nesses depoimentos de colaboração, se prestam para fins de colaboração. Essas informações para fins de uso criminal, vamos dizer assim, vai depender da devida produção nos procedimentos respectivos. De modo que é muito provável que a sua participação, vamos dizer assim, nisso, vai se protrair muito no tempo. O senhor vai se prolongar muito no tempo, de modo que o senhor será chamado muitas e muitas vezes. Os seus depoimentos, não raro, serão colocados em dúvida, serão contraditados, evidentemente, por aqueles que venham a ser prejudicados, processualmente prejudicados pelas informações que o senhor venha a prestar. Pois não. Isso. No caso prático. Bom, vamos ver se será possível a resposta, mas não, no caso formular prático, a pergunta não a do Delcídio existe a prova da gravação. Então, quer dizer, nesse caso... Certo. Mas, no caso do André e do Santiago, o negócio da venda de postos, né? Isso aconteceu, está registrado, houve a negociação, os 120 postos foram embandeirados, cada um com um contrato e tal, 150 milhões, e houve um pagamento de comissão, de propina ao senador Collor. Eu cito isso na minha gravação. Agora, evidentemente, ninguém passa recibo de propina. Correto. Né? E, dentro do que o senhor está dizendo, isso aí vai haver, imagina-se que haja não só contra o Collor. É possível que se deflagre uma persecução penal a minha pergunta, voltada a apurar esse fato. Não é só o Collor, tem gente mais importante que o Collor que está sendo citada. Sim, certo. Gente de primeiro escalão da República. Uhum. E, do mesmo jeito, nunca passaram receber o dinheiro, gastaram. Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas tudo isso será objeto de uma verificação nos momentos processuais oportunos. Só o que eu quero insistir com o senhor é que o fato de o senhor celebrar o acordo e o fato de esse acordo ser homologado não representa automaticamente que o senhor vai receber o benefício. Eventuais benefícios, o Ministério Público propõe-se até a pedir que o juízo faça isso, pedir que o juízo faça aquilo. Mas nada disso é automático. Relacionado a essa mesma questão que nós estamos trabalhando aqui agora, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Ao assinar esse acordo, mesmo ele homologado, o senhor não perde direito a nada. Inclusive, não perde o direito ao silêncio, por exemplo. O senhor, ao assinar o acordo, o senhor abre mão ao direito ao silêncio em relação àquilo que o senhor está acordando. Nada impede que, num dado momento, o senhor se arrependa e diga o seguinte: não, agora eu quero voltar a exercer o meu direito ao silêncio. Ninguém poderá retirar isso do senhor. Evidentemente, isso será ponderado para fins dos benefícios que o senhor pretende ou que almeja. É possível, por exemplo,
hipoteticamente falando, até depois que o senhor fala tudo, ou fala 90%, o senhor diz, não, agora eu não quero mais falar. É evidente Sim, que isso seria entendi. extremamente prejudicial ao senhor, né? Seria extremamente prejudicial ao senhor, mas o senhor pode fazer. Então, esse é um aspecto muito importante Sim, que se seria o caso se eu tivesse não falado sobre o Delcídio. e isso casa com essa questão que eu estou colocando. O senhor vai ser chamado muitas e muitas vezes, seja pessoalmente, seja por videoconferência, seja por carta precatória, tá? E essas informações todas serão colocadas em procedimentos criminais. O senhor vai ser chamado, o senhor vai ter que prestar inúmeras e inúmeras declarações. Mas a minha, desculpe incomodar, interrompendo, mas justamente a minha pergunta é essa. Isso eu já imagino que seja chamado, porque tem uma série de pessoas que são citadas aí nas minhas colaborações. Mas o fato de, no caso, se tem um exemplo, De que não, de o que seja senador de Collor. difícil comprovação. Não, difícil não, é total de dificuldade. Eu não tenho como comprovar que o Collor recebeu dinheiro, ele nunca passou recibo. Isso vai de uma avaliação sua, da sua defesa e do Ministério Público, que reputou aquilo, vamos dizer assim, com uma credibilidade no contexto da colaboração, para integrá-la à colaboração e ir atrás de obter uma verificação em procedimento criminal daqueles fatos, Isso vale para qualquer caso. para qualquer caso. Então, Porque, não, a grande dificuldade é aquela história. Né? Normalmente não existe recibo de propina. Do mesmo jeito que eu não tenho também. As propinas que eu recebi não tenho. então passamos aqui mais um pequeno suspensão.